Oi, eu sou a Roberta, eu sou psicóloga. Oi, eu sou a Amanda, também sou psicóloga. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Voar. Hoje a gente tá aqui com o João Pedro e com o Teco, que são atletas e apaixonados pelo surf, que vivem o surf de maneiras diferentes. E a gente tá aqui pra falar exatamente sobre isso. A gente queria apresentar eles, então podem dar oi e se apresentar. Salve, galera. Aqui é o Teco Padarates, surfista. Né, brother? Achei que você ia falar tudo, né? Temos algo em comum, Achei que né? Acima de tudo, eu sou surfista, senão eu vou gastar uma meia hora. Exatamente, eu tava esperando, inclusive. Não, vai fundo aí. Cara. Salve, galera, eu sou o João Pedro, eu sou lá do interior de São Paulo, São José dos Campos, e cresci em Ubatuba, mas só pra dar uma palhinha. Isso. Eu sou surfista, mas hoje, assim, Tudo. fui surfista profissional, hoje eu sou surfista como lazer, né? Uhum. Isso aí. Queria agradecer, é incrível contar com a presença de vocês dois. E é mais ou menos isso que a gente vai querer saber um pouquinho da história de vida de vocês, um pouquinho dos bastidores. Legal. E primeiro, a gente queria saber como que vocês encontraram o surf, se foi de uma maneira natural, se alguma pessoa apresentou isso pra vocês, como é que é a história de vocês Quando com o surf? surgiu o surf pra Bom, vocês? eu começo falando porque eu comecei antes, né? Pode falar, por favor, irmão. 43 anos atrás, Uhum. eu já morava em Balneário Camboriú, eu já via os surfistas na praia e tal. Era bem novinho, andava de bike, polícia e ladrão valia a cidade inteira. Sabe aquele negócio? Claro. Brincadeira de polícia e ladrão? Valia a cidade inteira e a gente, enfim, jogava taco na praia. E dali que eu acho que eu vi alguns amigos irem para a água, de repente despertou a vontade de ir também. Eu já praticava esporte, eu estava com 10 anos, mas já lutava judô ali desde os 8, 9 anos. Já praticava esporte no colégio, já era aficionado por aquilo, não conseguia me imaginar fazendo outra coisa na vida. Isso foi uma loucura, porque o esporte me invadiu antes mesmo de eu pensar em ser alguém, né? E eu acho que foi assim, através de um amigo que emprestou uma prancha, aquela com a história clássica, né? Bem clássico. Um amigo emprestou a prancha, deixa eu dar uma voltinha, né? Aquela E coisa... essa voltinha... Era uma prancha de isopor, e a gente era bem magrinho, pequenininho, levinho, então naquela prancha de isopor que já era pequena, na brincadeira ali era 2 ondas cada um, e de repente na minha vez eu subi em pé na prancha e fui até a beira já cortando para a direita, já querendo fazer, né? Manobrar e tal, falando, caramba, dá para fazer isso aqui, cara, como é que pode? Quando eu virei para trás para olhar o meu irmão mais velho e o nosso amigo que tinha a prancha, os dois estavam estarrecidos assim, ó. Tipo, como é que nós vamos fazer isso daí? O que vem depois disso, né? Sim. E aí o surf se introduziu mesmo após eu trocar. Daí foi, cara, não tinha coragem de pedir pro pai naquela época, né? Provavelmente ia apanhar, né? De cinta ou de sandália grossa e tal, porque o surf tinha uma imagem muito deteriorada naquela época, muito deturpada também. Assim, a gente era uma coisa muito parecida com aquilo que eles falavam da gente, maconheiro, né, contra a cultura e tal, estereótipo do surfista, cabeludo, vagabundo. Bom, uma grande maioria naquela época eram mesmo, ficavam na praia, não faziam nada, deixavam crescer o cabelo, fumavam maconha por um acaso, né, porque era uma cultura, mas estavam aprendendo uma série de lições da natureza e do oceano que anos depois, como hoje, por exemplo, após toda uma evolução, o surf hoje é uma ferramenta, justamente social, justamente para tirar pessoas daquilo que falavam que a gente era, né? Da ociosidade, da droga, sei lá, da violência, de uma série de ambientes, né? Mas ao fim, o surf começou comigo involuntariamente. Os amigos foram me levando, eu também fui. Mesmo. Troquei o pneu de uma bicicleta que eu tinha velha. A gente ganhou uma bicicleta nova de Natal, daí eu já olhei para a velha. Tinha aquela lista branca na roda. Um amigo meu queria de qualquer jeito e ele tinha uma prancha de isopor. Eu falei, troco pela prancha. Ele nem pensou, né? Na hora trocamos e ali eu e meu irmão mais velho começamos a surfar ao mesmo tempo, o Charles. O Neco brincava de carrinho na areia. Eu conheci o Neto, sim. O Neco, ele era, sei lá, eu tinha 5 anos de idade, ele tava brincando na areia. De carrinho, de lanchinha, de soltar pipa na praia.
essas coisas, né? Foi assim que começou. Muito massa. Na raça, A raça mesmo. na raça. Escondido do pai. Uhum. Realmente, evoluções do surf. Isso é muito legal, né? Você comentar. Que é diferente pra mim, assim. A nossa diferença é que você não precisou convencer teu pai, foi teu pai que Perfeito, convenceu. perfeito. Não, meu pai... Eu tive que convencer meu pai. E no caso teu, Então, muito provavelmente teu pai te apoiou, sei lá, Perfeito, acha é. legal que você surfa e tal, né? e é muito legal que essa transição das gerações não é só no surf que acontece, muitas dessas histórias, né? Mas foi no surf, pra mim, foi assim, não, meu pai nem minha mãe surfam, mas a família da minha mãe inteira pratica surf, assim, no geral, né? Meu avô surfa até hoje. É Tem- mesmo? Tem 67, 68 Aqui na anos. ilha? Não, eles são tudo de Ubatuba, De Ubatuba? da terra do Filipinho lá. Aham. Aí a gente cresceu lá em Tamambuca. Não sei se legal. você já ouviu falar. Já competi muito lá, cara. Meu primeiro campeonato como as profissional direitas lá. foi em Tamambuca, cara. É, E o último foi na Praia Grande na semana anterior, o último como amador. pô, que legal, Em cara. 1988, Eu imaginava, né? em julho de 1988, eu competi na Praia Grande, no Campeonato Paulista de surf amador. Eles conseguiram, depois de uma enquete, APG lá. tiveram que votar entre os atletas se permitiam que eu pudesse correr ou não, porque eu não era do estado. E eu ia ser convidado, né, a competir. Aí competi e na semana seguinte eu fechei o contrato com a Hang Loose, que era meu patrocinador na época, que eu fechei, né, e tal, Muito massa. que ia me levar para o circuito mundial, e ali eu corri na semana seguinte o campeonato mundial que teve, o Sandec Classic, em 88, em Tamambuca, em Ubatuba. Cara, Nossa, que que massa. louco, 88. Eu já tinha, Mudou muito eu daquela já época. vinha competindo lá desde 85, 84, 85. Sempre tinha o campeonato brasileiro lá, amador, né? Não, muito massa. Eu achei que você conhecesse, mas não sabia dessa parte de competir lá. Conheço conheço muita fui gente. Quem é direto, teu né? avô? Meu avô, ele é o Roberto Munholi, não sei se você vai conhecer. Munholi? É. Cara, esse nome não me é estranho. Ele é não. fotógrafo Ah, também. Ah, eu acho Ele é que eu conheço fotógrafo e ele tal. sim, cara. É, muito Eu massa, acho que eu cara. conheço, porque naquela época todo mundo se conhecia, né? Ele... Sabia quem era, às vezes não conhecia É. pessoalmente e tal, mas Sim. sabia quem era, né? Ó, tal pessoa, fulano, Beltrano. E ele foi um dos primeiros de São José dos Campos, que é Então. onde a gente nasceu, né? Aham. De ir pra praia surfar mesmo. Ele é um Que dos legal, pioneiros do cara. surf dali, de São José. E olha a semente que ele deixou na família. Cara, Pois é. É muito interessante ver isso das gerações que vão passando. Sim, com É certeza. assim, quando você tem uma experiência muito boa na sua vida, Sim. né, que você experimenta algo Sim. muito legal, que é completo, que aquilo te absorve de uma forma assim, você quer passar para teus filhos, ou para teus netos, ou para teus sobrinhos, você Ou até quer dar amigos esse prazer também. para os outros, entendeu? Com certeza. Você quer compartilhar. É muito daquela história do filme Natureza Selvagem. Nossa, já assisti. Nunca vou esquecer daquela Into the frase no Wild. final do filme A que felicidade só é real. só é real quando é compartilhada, senão ela não existe, ela é algo egóico, né? Isso mesmo. Sim. Ela vem de uma fonte egóica que não preenche. Perfeito. A galera não sei que estuda yoga ou não, mas é muito disso, né? O ego trabalhando junto com o espírito da gente, né? A nossa personalidade versus nosso ego. E quando a gente não compartilha essa felicidade com ninguém, então a gente está embasado o quê? No medo de que Sim. aquela pessoa possa roubar a tua felicidade ou possa gorar a tua felicidade. Já é baseado numa coisa negativa. Sim. E o Né? medo é algo natural do ser humano Claro. também. É natural, mas assim, a gente tem que controlar o Sim. medo. Vai pegar onda pra ver qual é. Se você Aí deixa quem o medo deve tomar escolher conta de esporte você, também. você nunca vai surfar, Exatamente. entendeu? Né? Ou praticar outro esporte radical, né? Sim. Que envolve muito essa adrenalina e tal. Nossa, Sim. E cara, treinamento mesmo. fala aí, é vício. é um treinamento mesmo. É uma coisa que tu não consegue viver sem. Assim, você quer aquela adrenalina, você quer aquela emoção todo dia. Todo dia você quer surfar porque aquilo Viciante. te dá essa energia parece que você se sente vivo, Sim. pleno. É isso que eu ia falar, entrar no ponto também, o surf, acho que pra quem ama mesmo, assim, é uma parada pra além do esporte. Também tem a cultura do surf, que é muito do que você falou, que tira as pessoas dali desse estereótipo, né? Isso. Desse mundo. Isso. E é isso que eu acho que mais me incentivou quando o meu avô trouxe isso pra gente, assim. Porque ele sempre trouxe a parada do surf, trouxe pra minha tia, que também correu o circuito brasileiro, o circuito paulista.
É mesmo? Tua tia? É Luara Diamante o nome dela. Quem? Luara Diamante, Ah, mulher. eu sei quem é. Conhece? Claro, pô. É, Lógico, inclusive, já ela... vi competir. É mesmo? Ah, que louco. Pior que ela encomendou umas pranchas da Tropical agora, Olha da Hero. só. Muito pequeno, Ela- né? Onde é desse tamanho. Ela falou, fala pra ele que eu encomendei umas Hero, hein? Eu falei, ó, pode deixar. É. Cara, explicando um pouco para vocês por que existe essa conexão, porque quando o surf começou no Brasil, quando ele começou a se organizar, era uma turma de amigos, todos se conheciam. Uhum. Aí quem tinha talento e não tinha dinheiro virou atleta. Uhum. Sim, E quem tinha dinheiro e não tinha talento virou empresário do surf. Perfeito. sim. E quem não tinha nenhum dos dois virou organizador dos campeonatos. Então todo mundo se conhece. Conectado. E essa frase, apesar de ser engraçada e altamente pejorativa, se tu for levar por esse lado, Sim. É verdade. é a pura verdade. É um negócio assim que tu fala, cara, para pra pensar quem eram as pessoas que fizeram o surf no Brasil. Eram essas. Uhum. Eram exatamente isso. E todos brilharam, porque olha onde é que nós estamos, né? Sim. Olha onde é que o surf foi Influenciando a parar. Eles são geração, heróis, é. né, cara? Não, e olha, né? Essa galera enfrentou preconceito de uma forma que vocês não sabem nessa geração. Desculpa falar, é muito mais velho aqui, Com mas, certeza. mas passando um pouco para vocês não experimentaram essa repressão que existia Sim. nessa época. E, sobretudo, eu assisti dos meus pais. Não falo nem sobre mim, eu falo quanto os meus pais enfrentaram na época deles. Muita dureza. Sobretudo as mulheres, né? Pelo amor de Deus. Com certeza. A gente tem até vergonha de Sim. se sentir homem, às vezes, assim, sabendo que existe esse passado, né? De repressão, de submissão, uma coisa completamente fora da casinha, mas que bom que houve pelo menos essa evolução. Sim. E vai ter muita evolução ainda Que mais bom pra que frente. houve. E o surf fala do mesmo jeito, ele fala do mesmo ângulo que eu mencionei sobre as mulheres. A gente, como surfista, enfrentou também. Uhum. Sim. E hoje o nosso maior orgulho não é ser campeão do mundo, não, cara. É você estar na rua e dizer, a pessoa pergunta, mas o que você é? Eu sou surfista. Você fala agora com a boca cheia, cara. gostoso, E né? Fala e levanta o nariz ainda, mas qual Com que é? orgulho. Sou surfista, mano. E o cara provavelmente vai olhar pra você e, porra, você tem Agora você outra... que tem a vida boa, hein, cara? Né? A gente ouve, eu ouço isso direto. Com certeza, Na mudou, rua, né? das Mudou pessoas. essa perspectiva. Isso é muito legal. E como a gente estava comentando antes de começar a entrevista aqui, o quanto isso se tornou uma ferramenta. Sim, com certeza. Assim como o skate, assim como a arte da grafitagem, assim como o rap. Sim. Eles entram em lugares da sociedade que penetram, né? Que nenhuma outra atividade penetra. Uhum. Às vezes nem o futebol, porque o futebol te leva, não te desvia daquele caminho. Sim. Ele te dá um glamour, mas não te desvia daquele caminho, necessariamente. Você olha para a imagem dos próprios atletas Sim, e tal. Sim. O surf, o skate é uma coisa extremamente reconstrutiva. É algo que você se transforma de dentro para fora em busca do bem, em busca da saúde mental, em busca E do social Isso também, tudo. né? do social. Preservar a natureza muito. ali, o ambiente. Não, e outra coisa, cara, você entra no oceano, tá? Você experimenta surfar e você vai observar certas coisas. Lá dentro não existe diferença de pele, de conta bancária, de onde você mora, de qual a tua família, de qual a tua história, seus pais são bons, seus pais não são bons, seus filhos. Cara, não faz a menor diferença. O oceano vai te tratar absolutamente da mesma forma. É a natureza que comanda. E se você quiser se dar bem no surf, cara, humildade já é a primeira coisa que você vai ter que aprender, porque você vai tomar muita porrada do mar. Sim. As pessoas lá dentro vão começar a ser amigos ou cúmplices daquela sua aventura. Então, assim, já toma uma lição de humildade meio que impositiva, e não há discussão, e você percebe isso imediatamente, você aceita na hora, cara. Sim. Você não briga com o oceano, você passa a respeitar. Aí você vai analisando os elementos que você aprende nesse convívio com a arrebentação do mar. Todos os elementos que você aprende são absolutamente imprescindíveis para a formação da personalidade, do caráter de uma pessoa. É só observar, não preciso nem dizer quais são. Uhum. Você se imagina entrando no mar para nadar. O quanto você respeita. Sim. O quanto você se arrisca. O quanto você delimita o seu limite, né? Você põe lá, aqui, ó. Aqui é o meu limite. Dali para lá eu não vou.
Sim. É né? bem O isso. quanto você olha para o outro, se alguém estiver passando mal, você automaticamente vai pedir ajuda, eu vou ajudar. Uhum. Olha quantas coisas vieram Sim. aqui só nessa frase que eu fiz. Até o antes, né? Você olha o mar de longe, às vezes o mar tá aquele, sei lá, 2 metrão. É. Pra quem não sabe surfar direito, você olha, e aí, vou entrar? Tem aquele medo, né? É. Vou entrar, não vou. E também aquele outro lado, onde você sai da água, você olha o lixo na praia, mas sim. dói Também. muito, você não precisa nem aprender nada, não. Não precisam te ensinar nada. Você sai da água, você anda na areia, você tá subindo a restinga, você começa a ver o lixo, você, cara, mas dá uma depressão, assim. É tanta falta de educação que a gente não sabe nem por onde começar. Por onde é que a gente começa a Sim. arrumar isso, né? Não adianta fazer só a ONG de ir lá catar o lixo. Sim. As pessoas não têm que jogar o lixo. Sim. Essa é a diferença. Bom, enfim, eu não quis desviar o assunto. Não, Ia rolar que de- Mas essa- você comentou do medo de entrar no mar, né? Que, assim, falando do oceano, eu já queria até puxar esse gancho para perguntar se em algum momento vocês já tiveram algum receio, algum passado que aconteceu e voltou à tona, e vocês tiveram esse medo de enfrentar o oceano, de surfar. Acredito que Essa muitas angústia. vezes, O mas... cara deve ter de surfar em cada lugar. Cara, para começar, o medo é a nossa ferramenta de segurança no mar. Sim. É ele que estabelece o teu limite. Uhum. E nas ondas que eu me aventurei por causa da minha profissão, o limite significava a tua própria vida ali. Você estava Sim. arriscando pescoços. Tem certas coisas De que você coral, não se né? submete a fazer. Uhum. Então o medo ele te põe no lugar. Só que existe uma linha estreita entre o quanto ele te dita teu limite e o quanto ele te domina em relação ao teu limite. Sim. Certo. E se você quiser ter êxito na competição, né, você tem que controlar esse medo, tem que entender logicamente que existe um risco, sim, Uhum. mas que existe todo um ritual de segurança, que existe todo um preparo físico que você já tem, toda uma situação de preparo técnico, de saber onde se encontrar na onda, onde entrar na onda, onde se posicionar no mar, olhar para todos os movimentos dele para ver aonde a onda vai quebrar, para você não estar no lugar errado na hora errada. E mesmo assim, ainda tem os esquemas de segurança. Sim. Você tem que se apoiar muito nessa lógica. E também outras ferramentas. Eu usava muito yoga. Uhum. Eu começava a fazer mantra. No que eu ia entrar na água, eu começava ia mantendo, tentando prestar atenção no meu batimento cardíaco. Uhum. Por uma simples... por um simples motivo. Cara, muito simples. Uma criança faz uma coisa que não pode. Você diz não, ela quer fazer mais. Você tem que inventar outra coisa para ela. Sim. Tira a atenção dela. A minha tirada de atenção era prestar atenção no meu batimento. Não, é muito importante. Entendeu? Prestar ter. atenção no batimento e não no perigo. Cara. Eu tinha que desfocar. Eu tinha que pensar em mim, assim, Tem olhar gente que para a mim e música- falar, ó, eu vou me controlar, É. ter aquela conversa interna, olha, tá tudo bem. E eu tive que ter, assim, você falou do medo. Sim. No preparo pré-temporada do Tahiti, por exemplo, que foi um lugar, assim, talvez um dos maiores barreiras que eu tive que ultrapassar, até porque o meu Taipu irmão... mesmo, né? Eu não sofri um acidente lá, mas o meu irmão sofreu e quase morreu, eu vi. Ele Isso estava preso no totalmente coral. influencia. Ele ficou preso no coral, debaixo d'água, 4 ondas. Ele conseguiu ser resgatado antes da 5ª. Caramba. Ele respirou dentro de uma bolha de ar, debaixo d'água, Uhum. para sobreviver, cara. Caramba. Porque 4 ondas, nós estamos falando bem mais de 1 minuto, cara. Ah, muita coisa. É muito tempo debaixo d'água tomando porrada. Não é debaixo d'água paradinho, Sim. segurando a respiração. É você tentando sair daquela situação. E, enfim, a gente viu aquilo, traumatizou. Ele passou 3 anos sem ir lá. Mas, competidor de ponta, ele tem essa outra ferramenta a mais. A endorfina que a gente produz, que nos faz nos recuperar de contusões, às vezes até 1000% mais rápido do que um cidadão comum, Sim. que produzimos muito mais endorfina pela vontade de ir lá vencer. Isso eu aprendi com os médicos, com exame de sangue, e fui vendo e analisando. Eu tive realmente uma preparação física e mental muito forte assim comigo. Graças a Deus, né? Eu tive esse acompanhamento durante a minha carreira. Na época quase ninguém tinha, mas eu já apostava nisso. Hoje todos têm. Sim. E
3 anos depois, o Neco fazendo preparo mental, né, acompanhando a carreira dele e tal, ele voltou no Tahiti e na primeira bateria dele, na primeira onda, ele tirou um 10. Nossa. Olha que incrível. Pegou um tubaço lá na onda e tirou um 10, cara. Ele mandou banana pra todo mundo. Saiu, aquele jeito agressivo dele, né? Saiu gritando um monte, parecia um animal urrando. Assim, Que louco, é porque foi pra ele também, não foi pra... Claro, foi ele tava falando com ele mesmo, ele não tava falando com ninguém. superou. Eu acho que ele não tava enxergando ninguém, ele só tava enxergando ele e todos os fantasmas que estavam acompanhando ele durante aqueles 3 anos. Que é um trauma, né? Sim. Vocês estudam isso Exatamente. diariamente e isso passa por vocês, né? Então, e esses traumas são os grandes causadores de uma série de... Que trauma é um Estudos, fundo de passado que tá ali no presente ainda, né? Assombrando de alguma maneira. E se não tiver um cuidado, um preparo, que ele dissolver, vai né? continuar ali, exatamente. A prática do esporte, ela não é que você esquece, você se liberta daquilo. Você Sim. se liberta do julgamento daquilo, do raciocínio sobre aquilo. Tu deixa passar. Tu aprende, principalmente no surf, você errou uma onda, sabe qual é a atitude do surfista quando ele cai e toma um pacote daqueles, ele sai rolando, batendo na areia, vamos dizer aqui num dia comum, Sim. ele pega a prancha, aponta pro fundo, volta e reza pra pegar uma igual. Porque ele quer ir lá e fazer de novo, cara. Tem vezes que eu tô rodando, tô Tu acha que ele, tu acha que ele tá preocupado com o erro que ele cometeu durante a onda? Ele não tá nem aí, aquilo vai lembrar até, mas pra ele é medalha. A gente Com vai mais certeza. errado que acertar, hein? Não Muito só no mais surf, mas vezes. assim, no surf, Tudo. muito, Tudo. E que tudo. bom que consegue fazer isso como uma força, né? Pegar esse medo, esse erro e transformar em algo para aprendizado. Porque você tá hipnotizado pela próxima onda, próxima onda, próxima onda, próxima onda, é sempre o teu desejo, teu desejo, teu desejo, e daqui a pouco você olha para as suas coisas e começa a ter a mesma atitude. É como se fosse impregnado por aquela filosofia e de repente começa a executar no dia a dia para tudo que você faz. Essa é a ferramenta. Sim. É você usar da tua experiência ali para tu criar a tua analogia, teu paralelo, né? Fala, pô, na minha vida eu também posso ter essa mesma experiência, dessa mesma forma. Com certeza. Ah, construção de caráter total, né? Pô. Por qualquer esporte, é que a gente tá falando, Qualquer né, esporte. do É que a surf. gente gosta do surf, É. mas se eu olhar para qualquer esporte, a disciplina, a entrega, a aceitação dos teus limites. Sim. Se perceber também. Comunidade também. E outro dia também ouvi uma frase na Rádio Atlântida. O cara estava mandando uma frase sobre o trânsito e tal, e no final ele deixou um toque, né? Porque eu tenho o toque do Teco na Atlântida, ele falou, ele deixou um toque também. Ele falou, esforço sem inteligência é sacrifício jogado no lixo. Aí eu falei, realmente, Faz sentido, não né? adianta só se esforçar, você tem que ter o norte, você tem que Sim. saber o que você está fazendo. O esporte te traz isso, esse saber o que está fazendo, você começa a se situar. É o famoso se enxerga, né? Uhum. A base do yoga. Essa Desmistificando a terapêutico, né? palavra, a prática do yoga é se enxerga. Sim. Só que olha a diferença da atitude, né? Mas Sim. estou falando da mesma coisa, é se enxergar mesmo, é olhar para dentro, É pra você. olhar para você mesmo, como é que você está reagindo sobre as coisas que acontecem. Você começa o dia esperando que tudo dê certo, para daí você está bem, ou você resolve estar bem, para de repente isso Sim. melhora o que possa dar errado, né? Existe uma preparação mental Eu fico- também. Fico pensando também se olhar pra dentro pra depois a gente olhar pra fora, né? É. Porque uma coisa que eu vejo muito no surf, lá em Tamambuco, onde eu mais surfei assim, na minha Sim. vida, cara, hoje em dia a gente vê que a sociedade tá muito imersa no celular, né? Nossa geração principalmente. Sim. Tá preso no celular, mexe no celular, não tem mais aquele carinho de dar bom dia às vezes pro padeiro, sabe? Tipo assim, Na dando rua, exe- tu passa pras na pessoas, rua, "Ô, bom nem dia, dá oi. bom dia. Só que lá em Tamambuca, até hoje, eu vou lá, eu cresci surfando, então eu conheço todo mundo que surfa ali, todos os Legal. vizinhos, a galera da rua ali, Todo mundo se cumprimenta. todo mundo se cumprimenta, cara. E é desde de ir E da lá minha pega bem o casa... celular? Ah, nem leva, né? Não, mas pega bem o celular, Pega, lá pega tem bem. sinal. Tem, Eu vou te dizer, eu tô morando numa praia agora que o celular não pega direito na praia, assim, pega pouco. Sim. É a praia mais remota da ilha, a Praia da Solidão. Ah, sim. O nome já Moradora diz. de lá também. É, claro. É lógico, eu tava até esquecendo. Mas enfim, eu moro lá na Praia da Solidão cara, como o celular pega pouco, as Então- pessoas que andam na rua não estão com o celular,
todo mundo se cumprimenta. Sim. Não é? Todo mundo se conhece, se cumprimenta. Bom dia, como vai? Como é que vai? E tal. Então... E a gente, quando pratica esporte, já que estamos falando disso, te tira do celular, né, cara? Sim, Tira, cara. Exato. Te leva para outro ambiente, né? Eu sou da época que subi em pé de goiaba, cara. Era uma grande atividade a fazer no dia. Eu peguei a transição, assim, brinquei de bolinha de gude, empinei eu pipa. brinquei muito de bola de gude, peão, Nossa, pipa. era diferente, né? Era bem Então, diferente. Era muito mais outside, né, cara? E eu fico feliz que o surf me traz isso, sabe? De prestar atenção no redor. Porque eu também, eu admito, né? Às vezes eu tô ali imerso, a gente... Todo mundo. Né? Não tem como, até você Hoje imagina. em dia você não vive sem isso aqui, cara. Então, Inclusive, cada um tá com o seu aqui na mesa. Exatamente. Uns virados para baixo, com mais educação, nós virados para cima, menos educação, que eu tô interessado. Eu tenho perguntas aqui para depois. Mas é isso, afasta a gente. Virou o celular. Eu acabei de virar aqui para ser, né, cavalheiro. O meu tem pergunta aqui para você, não é nem nada aqui. Ó. Dando um banho, como sempre. Mas é isso, eu não sei o que mais vocês têm de pergunta aí pra gente. Queria perguntar um medo pra você. Você acabou não falando do seu. Posso. Não, mas é que, cara... Virou um debate já, né? Não, tem que ser assim mesmo. É uma experiência, né? Você foi pra muitos lugares. Cara, eu acho que o medo, pra mim, eu comentei, se já fizeram essa pergunta, né, de fora, assim, em outro momento. Eu falei da questão que vai passar por uma situação de vecação ali, então esse medo com tubarão, mas eu acho que isso é uma coisa bem sucinta, que é muito raro lá em Ubatuba de ter. Tive 2 situações só que vi um cação, eu falei, nossa, meu Deus, cação, né? Pra mim não é tão tranquilo assim, fui embora. Mas eu acho que o principal é realmente essa questão do tamanho da onda, assim, né? Acho que essa preparação, porque eu, quando comecei a surfar, assim, pegar onda de 1,5 m, 2 metros, não era pouca coisa. Era fundo de areia. Preocupa, o dia que você pegar uma onda de 2 metros, 2,5 m, o fantasma vai ser de 4. Né? Sempre vai ter, né? E aí vai ser o fundo de coral, o fundo de pedra, não é? Eu já disse pra mim, eu já para estabelecer um limite, eu já falei assim, eu nunca vou surfar Nazaré, não vem com essa. Não precisa, né? Não vou, simplesmente não é a minha praia, meu. E aí reconhecer o seu limite, tá? Claro, eu sou obrigado a reconhecer. E assim, não há por que você ter que fazer isso. Só se você gosta, né? Isso é uma coisa que dentro do próprio esporte tem, mas principalmente nos esportes radicais, essa questão, poderia dizer machista, mas é essa questão do mais forte, né? Do mais forte, você se sente o mais forte, isso te dá moral, isso te dá... Sim. Meio, como é que eu vou dizer, meio antigo isso daí, né? Meio primata, né? Exato. Mas, se você sabe usar isso numa certa dosagem ideal, aquilo te traz saúde, te traz busca de limites, né? Você consegue elevar o teu limite. Tem a parte boa do que você está falando. Tem, né? tem. Se souber controlar bem. Um equilíbrio, Sim. É o equilíbrio dessa influência no teu dia, né? Você saber se limitar, mas ao mesmo tempo se deixar levar pelo desejo de aumentar o limite. Sempre vai ter uma onda maior que tu vai querer dropar. Sim. Entendeu? Eu já passei do alto da colina, eu já tô descendo. Imagina. Já sei que, tipo, surfei ondas que eu não tenho mais capacidade física e mental para ir lá e surfar de novo. Surfei ondas bem grandes, cara, mas tive meu momento para isso, né? Hoje, não preciso mais, para quê? Igual meu avô também. Mas é legal dropar uma onda grande. Então, de vez em quando, às vezes pinta uma situação melhor, assim. Pô, cara, descer uma onda grande é uma das coisas mais legais que tem. Nossa. O drop demora. Demora, é legal. Tu presta atenção nele. Tu fala, caramba, olha que legal essa descida. É maravilhoso. E, ao mesmo tempo, tu sabe que isso tem um preço. Custa caro. Dependendo de onde você vai pegar essa onda, vai ter uma arrebentação daquela pesada. E aí vem, né? Vem todo o preço que você paga por isso. Calma, teu tempo vai chegar. Eu ia até comentar. 53, eu vou dizer que dói bastante, viu, cara? Não, eu tô começando ainda. Eu sou bem amador ainda. Vai cuidar dos teus alongamentos, abdominal, para garantir academia. Tua coluna, pelo menos. Tô fortalecendo a academia também. Pelo menos garantir tua coluna. Abdominal e alongamento, cara, no ciático. Né? É importante. O surfista... É fácil de entender. A gente passa 90% do tempo no mar assim, ó, com a coluna arcada. Perfeito. Certo? Olhando aqui pela câmera, né? Ela arcada, assim. Você tá com uma lordose expansiva. Aí você vai remar, de repente vem a onda daqui, né? Vamos dizer, vem a onda aqui. Aí você tá remando, você vem a onda, você rema nela. Quando você entra nela, em menos de 1 segundo você faz isso aqui, ó. Perfeito.
Então, naqueles últimos 15 minutos, você jogou o disco da tua coluna, que está entre as vértebras, todo lá para frente. Perfeito. Você vai subir na prancha, não dá tempo de ele voltar. Uma explosão, não né? fecha do outro lado. Ela vem e pau, Com explosão. e vai todo dia batendo, até uma hora que dá uma fissurinha e sai o líquido lá de dentro e inflama na hora. E vai inflamar pro resto da vida, porque aquilo não regenera. Disco não regenera. Então, vai cuidar. Faz a tua musculatura. Fica a dica. Não, Olha, é uma dica boa aqui, porque a tua musculatura nessa região tem que ser forte para ela crescer de volume, tomar o espaço e expandir tuas vértebras, para que ela nunca pressione o disco. Ela possa trabalhar assim, sem ser assim, ó. Ela tem um espaço entre ela, ó, para não encostar uma ponta na outra ali, entendeu? Então, você é um preparo, é preventivo, porque você só vai sentir, só vai perceber depois que tem de isso quando começar a doer. Quando começou a doer, já tá há muito tempo ali ruim o negócio. Não é, imagino que Não é da por noite dia. pro dia. Mas é muito legal você dar esse conhecimento. Eu não tinha, né, essa sabedoria, mas eu no meu Também não tinha. Se eu soubesse, velho. Mas no meu dia a Sabe? dia na academia, o meu treino é pra isso, é pra fortalecimento, assim. E eu já dou a dica, assim, o segredo, eu tenho 4 hérnias de disco, cara, eu sei bem como é que é. Abdominal e alongamento, Perfeito. na região ciática. Abdominal Que vai e daqui lombar da também, nuca né? até o calcanhar, né? Então, tudo tu tem que alongar a parte de trás. Que nem o cachorro, né? Você já viu o cachorro? Sim. Ele tá lá encostado. Todo encostado. Sim. Tu vai levantar ele, ele levanta, ele dá primeiro uma esticada para frente, depois uma esticada lá para trás, Cachorro, assim, né? põe tudo no lugar, daí ele anda. Perfeito, automático. Automático, ele faz isso instintivamente, mas, cara, ó, é É perfeito. isso? Aham, Sim. Ele perfeito. tá abrindo toda a dieta para proteger, ele tava todo encolhido. É isso, a gente tem que ter esse costume. O yoga tem, né, o cachorro pra cima, o mas pessoal é- para baixo, sim, por esse sim. sentido. É interessante você estar falando, porque você teve o yoga, né? É. Pra você. E eu vejo, pelo menos a geração de vocês, assim, tem muita gente que só vai surf. Não tem um preparo, é que você, né, você foi atleta mesmo, profissional e tudo mais. Mas é legal esse tema que elas estão trazendo da psicologia justamente por isso, assim, né? Porque tem muita gente que não pensa na preparação, nesse cuidado, é só surf. Cara, é que nem uma droga, né? Sim. É que nem beber, né? Quando você vê, você virou um alcoólatra. Mas quando você começou a beber, você achava que aquilo nunca ia acontecer contigo. Então, Cara, você vai ali, não se cuida, você acha que nunca vai acontecer contigo, até começar a acontecer. Aí Então. você tem que fazer tudo E aquilo muitas vezes- dobrado, tentando recuperar algo que já danificou. sim. Sugestão que eu dou, pega logo o costume. Não faz isso necessariamente só para prevenir. Aprende a gostar disso, Sim. de fazer abdominal De e rotina, alongar. Porque isso vai durar muitos anos. Enquanto tu quiser surfar, tu vai ter que continuar fazendo isso. Então, pega gosto. Pega logo o gosto, aprende a gostar, porque isso vai facilitar o processo daqui para frente. Perfeito. Eu demorei muito a gostar de abdominal, cara. É difícil mesmo, né, cara? Ah, Cansativo. dorzinha ruim, cara, de sentir, cara. É mesmo. Mas depois que tu vê o benefício que isso te dá, né? Eu tenho um hérnia de disco e a minha hérnia é justamente na parte da frente. Então tem que fortalecer o abdômen para ele criar o espaço. Uhum. E é instantâneo. A dor para na hora. Imagina. Tá doendo. Eu deito ali, começo com umas 3, 4 sessões de 30 ali. Então, parou de doer. Tá todo É, meu avô também. fortalecido, o pau tu sai andando, sempre todo durinho, né? Já criou espaço, já ampliou, já parou de doer na hora. Cuidado. Tem que ter esse trabalho mesmo. Mas... Saúde. Estava falando um pouquinho agora de rotina e hábitos. Até acho interessante te perguntar se vocês têm alguma mania, algum hábito que vocês façam antes de entrar na água, que ajude até a controlar assim, a ansiedade, medo, Quero ouvir dele. ou ó. uma preparação de você. Então você começar agora. então. Eu não posso começar, não. O meu vai Eu ser acho bem mais interessante. básico. Eu vou pedir um cafezinho a mais enquanto você responde ali, cara. O meu vai ser bem mais básico que o dele, com certeza. Cara, pra mim, eu preocupo bastante com a alimentação antes do surf, assim. Uhum. Gosto de... Olha que loucura que vai ser a minha resposta. Eu já tinha ela preparada, mas continua. Perfeito. Eu gosto bastante de tomar esse cuidado com a alimentação, não só no dia, né, no antes, assim, mas na rotina mesmo,
Mas, cara, eu acho que alongar, eu já sinto, tipo assim, eu sou um jovem ainda, né? Com certeza, 26 anos só. Mas eu já sinto a diferença de quando eu tinha, por exemplo, 20 anos. Então, eu sinto a diferença na hora que eu vou fazer um alongamento. Minha família, muitas vezes, surfou comigo, meu padrasto, minha tia, meu avô. Então, eles têm esse costume de alongar também. Então, a gente sempre teve... eu, principalmente, sempre tive esse costume olhando pra eles, né? Cara, eu acho que, basicamente, alimentação... Cara, cabeça acho que também, por conversar com eles e tudo mais. Mas alimentação e alongamento. E alguma preparação, bem assim, básico. pra ansiedade? Tens alguma coisa? Cara, eu já Te fiz... acalme. eu acho que música, assim, pra mim, a me ajuda bastante. Eu arranho um violãozinho. Que legal. Fiquei sabendo que Música, você é vocalista. A música relaxa Tudo, né? muito, cara. Relaxa muito. Pra mim, muito. Mas eu Tira acho que... muita ansiedade. Eu acho que, basicamente, pra mim, a família sempre foi a conversa, assim. Eu não sei... Imagino que esteja muito de famílias que surfam também, mas a gente tem muito essa conversa de surf, muito essa conversa da vida. O surf é, igual eu falei antes, o Teco também comentou, é vida, né? Sim. Então a gente sempre teve esse contato de conversar, entender se o outro tá bem, se não tá. Não, e conversa é um pilar pra saúde mental, assim. Cara, eu acho que basicamente que o surf nunca me deu estresse, assim, nem nada nesse sentido. Eu acho que competir talvez traga mais isso, né? Ele mais... Que acho que indo mais como um hobby também. Então, pelo contrário, né? Ele essa sempre me questão. acalmou, assim, mas quando eu tava mais preocupado, acho que foi o surf que me trouxe essa calma, essa paz aí. Mas eu queria conhecer do lado do cara que competiu aí. Olha né, só cara? que engraçado que vai ser. Porque conta aí. eu tinha toda essa orientação de alimentação na época de competição. Era acompanhado por um nutricionista. Pô, o cardápio era escrito na parede da cozinha de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado e domingo, porque eu não tinha dia de descanso, eu treinava todos os dias, sem parar. Meus 2 treinadores que eu tive na carreira, assim, os 2 tinham a mesma resposta para o dia de descanso. Eles falaram a mesma coisa, de fontes completamente diferentes, mas você vai ter o resto da vida para descansar quando se aposentar. Agora não tem descanso não, cara. Porque a competição também não tem descanso. Ela não fica esperando você descansar para competir. Às vezes tem 3 baterias no mesmo dia, né? Bom, enfim. E apesar disso tudo, do caminho interior, e olha só, o resultado do caminho interior, resultado de uma alimentação super regrada e tal, mas me auto-observando, após o yoga entrar na minha vida, assim, me auto-observando, nos últimos 3 anos de competição, eu comecei a vomitar dentro d'água, nas baterias. E era ansiedade, era quase uma depressão. Eu já queria parar de competir. Mas na época você já tinha noção? Já. Que era isso? Já. Mas você contava com esporte na época? Eu tinha que continuar porque eu tinha que sustentar minha família. Eu não podia me aposentar. E isso aconteceu cedo, com 29 anos. Eu estava de saco cheio, porque eu comecei muito cedo, né, nesse mundo da competição. E dali em diante eu não conseguia mais comer de manhã. Eu só tomava o café com leite, que é a única coisa que descia e não voltava. Assim. Café com um pinguinho de leite só, assim, não é café com leite. Sim. Né? Não é café com um pingo de leite só para dar um... E até hoje, cara, eu não consigo comer de manhã. Assim, quando eu acordo, esse negócio de se alimentar bem antes de ir pro surf, cara, meu irmão, comigo não rola. É que virou até um hábito já. Mas Eu vou fazer um café, se vacilar, preto. Sim. Se eu vou surfar, eu vou fazer até preto. Eu vou tomar ele preto, assim. E se eu não me alimentei bem na noite anterior e tal, alguma coisa assim, tô me sentindo como uma banana, que é também a única coisa que não volta. Que o mamão, maçã, tudo fica aqui e não consigo, cara, eu regurgito dentro d'água. Aprendi a ter uma digestão bem lenta. Por causa da ansiedade. Por causa da competição. E não começou assim, né? E, cara, eu já fui criado assim desde criança. Aí o yoga me deu noção disso. E eu comecei a combater isso dentro de mim, assim, essa ansiedade que eu sentia. Como uma autorregulação, assim. Eu falar, cara, se eu quero ficar melhor, eu vou ter que saber controlar minha ansiedade, eu tenho que... Às vezes eu demonstrava na minha própria linha de onda, na onda,
eu não chegava exatamente lá na base da onda para virar e dar uma batida. Eu já virava na metade e já dava a batida. Por causa da ansiedade. Só que eu tinha tanta habilidade que eu conseguia fazer isso. Só que, pô, os juízes pegavam e davam nota baixa. Eu falava, pô, uma hora eu sentei Porque com o não juiz. tá fluido ali. Ele falou, pô, tu não vai na base, cara. Como é que eu vou te dar uma nota? Eu, pá. Aquilo, né, pegou. E eu tive que lidar com aquilo. Sim. Lidar. Aí muita leitura ajudou. Isso dissolve bastante a ansiedade, assim, dependendo do conteúdo da leitura. Muito estudo, o yoga, né? Vai estudando, vai lidando com aquilo. Por que tem posturas difíceis numa prática de yoga físico, né? De yoga de exercício, né? Que é o Hatha Yoga e tal. Posturas difíceis servem para botar você numa situação difícil. Apenas para observar sua reação nessa situação difícil. Isso é muito incrível. E aí você cria um paralelo para o que você quiser. Mas não tem objetivo físico de alongamento. Não. Você não está fazendo aquilo para ser uma pessoa alongada. Não, você está se colocando numa postura de alta necessidade de concentração, senão você vai cair, vai ter que começar tudo de novo, ou você vai causar um dano no seu corpo. Por isso que, dependendo do professor de yoga, é perigoso fazer yoga. Porque não está relacionado à postura em si, à métrica, o alinhamento daquela postura. Aquilo é só uma ferramenta para você se observar. Então, não leva a sério demais aquela postura. Na verdade, você só está fazendo aquela postura para tentar observar a sua reação, conseguindo ou não. Porque conforme for o resultado dessa sua experiência, tanto conseguindo como não, você tem que observar como é que você vai reagir internamente. Será que você vai se prevalecer dessa postura? Se você acertou? Será que você vai se julgar por não ter conseguido? Né? Sim. E eu vi muito o meu professor botar um cara atleta fazendo uma postura altamente simétrica. E ele sempre usava a mesma aluna para fazer a experiência, que era uma senhora de 60 anos, que botava para fazer a mesma postura. E perguntava quem está praticando mais yoga aqui. Aí ele deixava os dois na postura. E ele ia começando a falar. De repente o atleta começava. O pé dele começava. É lógico, ele estava fazendo força para ficar naquela postura. A mulher do lado dele não estava nem 40% da simetria dele. Mas ela estava paradinha. Tirasse o coração dela, devia estar em 52 naquela hora. Assim, batimentos por minuto. De tão calma, centrada e concentrada, sem fazer força, ela estava encaixada na postura. Ela falou, aqui é meu limite. E ficou ali. E aí esticou o pescoço, abriu os ombros, foi ponto a ponto. Sola do pé, dedos abertos. E aí tu vai cintura para dentro, vai sentindo os elementos assim, tu vai vendo, eu alcancei todos eles. Não é que eu alcancei a simetria de todos eles, não. Eu alcancei a minha harmonia nessa postura em cima de tantos detalhes. Ou seja, eu me concentrei em todos esses detalhes e nenhum pensamento me desviou a atenção. Nenhum desejo egóico de querer provar algo para o professor me desviou a atenção. Nenhum constrangimento que ela pudesse ter sentido na frente de um monte de gente jovem, saudável ali do lado dela, desviou a atenção dela, porque o foco ali era praticar yoga. E o que é praticar yoga? Observar-se. Só isso. Muito interessante você falar isso, porque você é um dos caras que eu vejo que tem essa noção da questão da ansiedade, depressão da sua geração. Não generalizando, claro, sim. Mas acho que muitos não têm essa preocupação, não tinham, não enxergavam isso. Não enxergaram isso há tempo. Às vezes até não enxergam. Hoje, a maioria enxerga, assim. Não, sim. Enxerga nos outros atletas, né? Sim, não em si. É difícil se reconhecer. Enxerga nos outros. Pô, eu podia ter feito isso. Acho que o Filipinho, por exemplo, é um bom exemplo disso. Sim, né? Sim. Ele tem uma limitação, que é mais evidente, assim, que é a questão da onda grande para a esquerda, que para a direita ele não tem esse problema, é só para a esquerda. Tanto que e é só tia roupa, né? E pipeline ali. Perfeito. Duas ondas. Eu ia falar isso. Em qualquer outra onda ele arrebenta no mar que tiver. Qualquer, ainda mais na se joga nas grandes e tal. Ele não tem problema com isso, não.
tem problema com aquelas 2 ondas ali. Mas é aquilo ali. Se não for aquilo ali, ele vai estar bem. Bom, tanto que ele se deu bem, pô. Tanto que já ficou pro Mundial. Ele é bicampeão mundial. Né? Só isso. Tem a mente mais forte do que isso causaria na vida dele. Tá? Mas tem esse negocinho ali. Não, mas é doido porque... E também não levou a sério a questão da preparação física. Ele está se prevalecendo da idade. Também. Daqui a pouco ele vai sentir o preço disso. Talvez ele tenha que preparar um pouco mais. Quer dizer, a gente não está vendo, eu não posso julgar, né? Sim, eu estou vendo ele lá treinar todo dia. Não sei como é que é o treino dele. Mas pelo que a gente vê, até no resultado do porte físico dele, que ele está forte pra caramba, sim. Mas ele não é um cara necessariamente alongado. Te entendo o que você está falando, a comparado da coluna com... dele vai dar problema mais na frente. Eu sinto isso. Você tem conhecimento, conhece ali, sim, comparado com, por exemplo, o Medina, o Ítalo, que tem uma postura diferente. Isso. Né? Isso. Mas o meu ponto é que, tomando base essa questão do Filipinho, porque muita gente olha pro Filipinho e fala, não, é frescura. Sim. Eu já ouvi, né? Tipo assim, de fora. Vamos olhar nos comentários Então, em rede social. É interessante, forte. Inclusive, que é esse tema, cara, né? é uma guerra mental. É uma guerra, cara. Assim, você não sabe quantas guerras mentais um atleta de ponta enfrenta todo dia. E até entrando nesse ponto, assim, o esporte de alto nível, ele tem muitas demandas, né? E a Confederação do Surf, ela tem esse apoio psicológico? Totalmente. E aí, como que funciona? Nós temos o nosso e temos também o do Comitê Olímpico, que, dependendo do caso, a gente leva para lá. Que interessante. Para vocês terem uma ideia, olha onde é que vai bater. Tá? Nós criamos, por lei, assim que eu assumi a confederação, a gente teve uma meta. Assim. Inclusive, parabéns. Pela reeleição. Obrigado. Exatamente. Foi muito legal, por aclamação. Deu uma sensação de dever cumprido, né? Tá todo mundo feliz com essa gestão, tanto que apoiaram isso, né? Mas sem desviar o assunto, eu estava falando ali quando eu peguei a confederação, a gente listou uma série de itens que a gente tinha que cumprir com o nosso compliance, né? Que é essa parte de documentação, jurídica, botar ela juridicamente, não só isso, a parte contábil, a parte compliance financeira, em geral mesmo. apresentar contas, apresentar uma situação empresarial saudável. E para isso tem que alcançar uma série de certidões e tal. Sim. E uma delas era essa questão do STJD. A gente não, por lei, a gente não é capaz de julgar qualquer coisa que aconteça, tanto de ética ou de indisciplina ou de qualquer que seja o motivo, esportivo ou não, dentro do ambiente nosso. Então a gente tem que criar o STJD e ele tem o Supremo, porque é Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Só que tem que ser ligado ao nosso esporte, então a gente tem que criar esse júri. E a gente nomeia pessoas, existe um ritual que se faz e tal para nomear essas pessoas lá, para votarem nelas. E elas vão ser as pessoas que vão julgar os casos de surf. São, muitas vezes, advogados, juízes experientes. Eu ia perguntar quem tal, seria. sim, ligados ao esporte, do surf, que tem experiência com surf. Legal. E tem um monte. Pô. Tu não acredita o quanto tem. Aqui em Floripa ainda? Cara, eu vejo muito. É incrível. E tem, assim, né? E a gente tem pelo Brasil inteiro. Não. Segue um protocolo, isso, né? E nessa criação do STJD, do momento em que estabeleceu-se, demos início, está registrado a ata no cartório, então, a partir de agora está valendo. Comunicamos bem antes todos os atletas, todos os funcionários e tal. Em menos de um mês, 3 denúncias por mesmo caso de assédio. Meu Deus. Meu Deus. Como se aí tem que pegar a cartilha. Todo mundo quer sair correndo de um lado para o outro. Eu falei, calma. Puxei a gaveta, tá aqui a cartilha. Como proceder? Como é que a gente procede? E ali houve um julgamento de, cara, assim, vários casos desde que eu peguei. Você não tá entendendo? Desde falsificação de documento até assédio masculino em mulher, até assédio de poder, né? Que rola, não é em sigilo. Quando está em julgamento, é sigilo jurídico, né? Você tem que deixar ela rolar. Quando dá o veredito, né, do julgamento, você é obrigado a publicar no site, inclusive. Sim. Por lei, tem que publicar. Então,
Se vocês quiserem saber desses casos, você pode entrar lá na confederação e até investigar os casos e as penalidades que aconteceram, porque houveram. Né? Teve um surfista que praticamente se aposentou depois disso. E aí tomou rumo na vida. E, cara, vai participar, vai ser lá como juiz e vai entrar numa nova carreira e olha só que loucura. Eu não tô falando nem de homem nem de mulher aqui, não tô querendo criar nenhuma pré-referência de nada, apenas a conduta, né? Sim. A conduta de estabelecer isso. Pô, no surf a gente tem tantos exemplos, cara. É um esporte machista. Pra caramba. A maioria dos esportes, infelizmente. Imagino que seja, mas no surf é especialmente machista. Até aquela coisa do localismo tem a ver um pouco com esse machismo. Da imposição da força. Sim. E do local. Né? Que tem no Brasil inteiro. Tem em todo lugar. Eu acho que isso reflete um pouco a sociedade em geral. Não necessariamente o surf, né? Com certeza. Acho que isso existe praticamente em tudo que a gente vai, assim. Mas como a gente enfrenta isso todos os dias lá na Confederação. Todo dia. É um trabalho cultural, que é um dos mais difíceis, né? Leva tempo, leva... É uma responsabilidade muito maior do que o mérito de estar lá. Como você me deu os parabéns, eu não sei se eu fico feliz ou... Tô cansado. Acabou de pesar mais um pouquinho. A expectativa que se cria em cima de uma entidade, e a gente tem uma responsabilidade muito grande com o protocolo, né? Sim. Eu falo para toda a equipe, nós temos que nos ater ao procedimento. O resultado ele é automático, ele não deveria estar no nosso foco. Fazendo as coisas direito, dá resultado. Sim. Então, não se preocupe que o resultado vai vir. Mas eu não sei por que eu falei isso tudo assim. Tu fez uma pergunta. Psicologia do esporte. Isso. Psicologia do esporte. O acompanhamento. A gente daí, na condenação desses casos do STJD, nós fomos obrigados, e também nós íamos fazer de qualquer jeito, demos 2 anos de tratamento para 3 vítimas. 2 anos de tratamento. E nós temos que bancar. Pagamos o tratamento. Assim como casos de acidente, já uma menina teve, 2 meninas tiveram fraturas e tal, o procedimento todo até a fisioterapia terminar. Mas vocês têm os psicólogos ali no... Tudo. Tem. É que você falou que tem a parte da... Não, o psicólogo ele tá acessível, né? Lá na praia em si, nos campeonatos como o Dream Tour, a gente tem. É? É obrigado a ter. Tem. Mas é obrigado agora. Mas eles, sim, a gente tem essa ferramenta há pouco tempo, tá? Mas você tem acesso 24 horas a qualquer momento a uma rede de mais de 700 médicos pelo Brasil inteiro. A gente se associou àquele grupo Surf Médicos do Brasil, que já existe uma associação, que já existe o campeonato de surf deles, eles são todos interligados por um cadastro. Em comum, eles têm o surf. Isso é a ferramenta principal. Muito legal. Nós estamos falando de todos os tipos de médicos que você pode imaginar. No Brasil inteiro, passa a mão no telefone, surge um cara numa esquina falando, eu vou cuidar de você. É assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Sim. Uma menina fraturou lá em Paracuru, no ano retrasado. Cara, quando ela chegou no hospital, tava lá o cara. O médico falou, não, deixa comigo, eu tô sabendo já. O doutor Juliano, que é o nosso... Legal. É o médico escolhido pelo grupo para ser o representante dos médicos a falar com a gente. É o Shaper, você falou? É o médico. É o teu médico? O meu também. Ele falou assim, eu tenho médico, amigo, que eu sei que compadre. ele eu comentei isso aqui. Médico, amigo, compadre, parceiro de surf, de barca e tal. Acho que no fim o Brasil que é pequeno, né? Então, todo mundo aqui tá ligado. O surf conecta também, né? O esporte conecta. Exato. Mas tem sim o nosso... E a gente tem o grupo dos médicos, né? E existe um conselho com 6 médicos que representam esses 700, né? E tem o representante dos 6, é o porta-voz, na verdade. É ele que fala com a gente. Ele não dá a opinião dele, ele dá a opinião do grupo. Sim. Então, assim, por exemplo, acontece um caso de cardiologia, né? A gente vai chamar 3 cardiologistas para opinar dentro do grupo. Vendo os exames, vendo tudo do Brasil inteiro, eles se conectam, eles todos se falam. E dá o diagnóstico. Chega no consenso. Até um caso de ortopedia. Os cardiologistas vão dar um tempo, os ortopedistas vão entrar em ação. Sim. Tudo coordenado por esse grupo. Que bom. E existe o psicólogo também, porque a gente não vai dar um psicólogo aqui
para uma menina que mora lá no Ceará. A gente vai dar um Sim. psicólogo lá para ela se Sim. tratar, para ela ir presencialmente, para ela ter um ambiente. Com certeza. Mas a gente tem o online, porque quando você está competindo, você não está no seu psicólogo. Sim. Você tem que ter alguém para te amparar ali. É complicadinho esse negócio. É. Mas cara, Sim. dá resultado pra caramba. Com certeza. Nós estamos tendo muito mais medalhas do que era previsto. Olha só. Esse é o resultado final. Legal. Criamos atletas fortes, que se superam, não tem problema com isso. Os casos mais delicados envolvem os pais, que são os mais difíceis. Com É a certeza. influência do pai ou da mãe, ou dos dois, na carreira do moleque. Infelizmente, tem casos em que os pais deixam de trabalhar e são sustentados pelo filho, Sim. para se dedicarem ao filho. É o filho que paga as contas de casa. Fica uma carga, às vezes, na criança, Cara, no é uma jovem. inversão Uma dos inversão de papéis, papéis, de né, de valores. sociais da família. Exato. Vocês, cara, imagina, isso é uma aberração. É um prato cheio, né, para o campo de vocês. Sim. Prato cheio para dissolver, né? Sim. Porque são tabus enormes para você. Sim. Imagina o trauma, né? As Imagina. consequências futuras. São incalculáveis. Incalculáveis. A pessoa Que cada se um torna volátil, ela pode explodir a qualquer momento, ela pode estar Sim. tomando o caminho errado e não se sabe. Ela nem vai perceber por quê. Não, muito difícil, né? Cada Sim. caso é um caso, né? A pessoa E a pode gente- passar pela mesma situação, tipo, mesma situação, entre aspas, né? E ter completamente Tem que resultados ter, diferentes. viu, gente? Tem que ter e tem que ter mesmo. E a gente está usando, inclusive, para dentro da própria. Não, isso não funciona só para atletas, tá? Funciona também para os nossos funcionários, nossos colaboradores. Nós temos mais mulheres do que homens trabalhando lá dentro, então isso a gente conseguiu conquistar. Certos elementos assim que criam um ambiente muito melhor. É deixar todo mundo à vontade nesse sentido, sabe? Você não sentir minoria dentro do ambiente, porque eu acho que esse que é o principal. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença para todas as discussões polarizadas que a gente tem hoje na sociedade. É criar um ambiente agradável, Que deveria ser o mínimo. de né? respeito, de naturalidade, de É não isso. opressão, de não minoria. Sim. Quando você lida com uma pessoa como se ela fosse de uma minoria, você segmentou ela, você condenou ela a nunca sair dali. Perfeito. No próprio discurso de caridade. Sim. Sim. Sabe, eu acho que talvez a estratégia melhor, e eu não estou falando aqui, não estou defendendo tese, eu estou falando de estratégia, de como é que você chega ao ponto de uma forma mais saudável, mais rápida. O nosso assunto devia mudar. A gente não deveria tratar aquela minoria como minoria. Né? Uma criança chorando num canto, você não vai tratar ela com chorosidade. Ai, tadinha, ai, não vem cá, tadinha, ai. Não é assim que você vai consertar o choro da criança. Você tem que entregar uma bola, um brinquedo, chamar para fazer alguma coisa, vem cá, senta junto com a gente. Então é uma estratégia psicológica muito mais eficiente, vocês sabem disso? Focar na É solução, um não no bem-estar, problema, né? assim. Exato, cara. Então é isso que a gente promove, pelo menos dentro do nosso ambiente. A gente desvirtua o assunto. Porque nós não estamos aqui para ficar dissecando aquele assunto. Parece uma ladainha, você só vai sofrendo mais. Tanto a minoria como o resto. Sim, Você sente mal daí, né, cara? com certeza. Entendeu? E quando você cria um ambiente com outro assunto para falar, isso não está mais em prática, isso não está mais acontecendo. Não existe Tá no mais. presente ali. Você não se sente mais a minoria, você não se sente mais deslocado dentro do ambiente. Você se sente parte daquela família. E, cara, eu vou te dizer, concordando ou não com o jeito de cada um naquele ambiente, porque não é isso que está em jogo. Não é isso. Exato. É outra coisa que tem ali no assunto Vocês da estão em mesa. prol de uma coisa. ali, né? Vai estar todo mundo compartilhando algo em comum. Isso. E não nossas diferenças, né? Muito legal. Entendeu? Isso que eu acho que entra bem na estratégia de psicologia dentro de uma gestão, por exemplo. Eu sou responsável por essa galera, né? Sou eu que assino por tudo ali. Você é o Então, porta-voz ali. não, sou eu que respondo, né? Para o que Sim. acontece, sou eu que vou responder. Com certeza. Bom ou ruim. Não importa. Não importa o que aconteça. Você é o espelho para eles ali, pro dia do mundo ali. Então, conduzir uma equipe dessa forma vai muito nisso. Com certeza. Nesse acompanhamento psicológico. Às vezes formal,
através de um psicólogo, às vezes não, às vezes dando cursos para a galera aprender a lidar um com o outro. Sim. Psicologia do esporte vai muito mais além do que consultas ou primeiros socorros. Isso é uma preparação de equipe. Isso é só o primeiro ato, né? Exato. Porque tem todo o resto. Tem né? todo um por trás, né? É criar um bem-estar realmente entre todo mundo que tá ali. Criar um ambiente favorável. Isso Exato. vale principalmente para a família. Uhum. Todos nós temos a nossa família, todo mundo sabe como é que é. Criar aquele ambiente harmônico. Sim. E não são as pessoas que você escolheu, são as pessoas Que fazem Surgiram. parte. Você nasceu dali, né? Não tem culpa. Você veio por ali, cara. Então você tem que aprender a conviver com aquelas pessoas. Isso é involuntário, né? A gente deveria usar bastante dessa... Talvez deveria ser matéria no colégio, né? Não é? Psicologia em si. Pois é. Deveria não só na universidade. Eu digo antes. Sim, Bem sim. antes. Na formação nossa. né? É... Como se fossem mandamentos, sabe? De atitudes sociais, assim. Ah, com Eu certeza. lembro que a gente estudava, na minha época, estudos sociais, era o nome da matéria. Isso E eu a já gente- nem tive. E a gente aprendia bastante coisa. Tanto na parte psicológica, assim, da convivência, mas também coisas práticas da vida de um cidadão, como escrever um cheque. Naquela época existia um cheque, né? Ainda tem, hoje, para alguns. Mas você aprendia a preencher uma nota fiscal, você aprendia a dar prioridade para o mais velho na fila do banco. Era uma série de muito legal. coisinhas assim. Aí você aprendia as coisas com arte, aí você aprendia as Bacana. coisas com solução de problemas. Cara, eles inventavam um monte de coisa. E era muito legal porque você se preparava, pelo menos tinha um exemplo de como, se você não tivesse Se nenhum portar. outro exemplo, aquela situação ia acontecer mais tarde na sua vida e você ia saber como Se portar, né? se portar. Você já teve uma referência ali. Uma Se o teu pai não te deu, alguém deu. Alguém deu. E tem que ter na escola também, não tem como. Eu acho que hoje em Na dia é área muito focado ambiental, pro vestibular, né? Na área ambiental, na área Sim. psicológica, eu acredito que a gente deveria começar bem antes, Nossa, com certeza. sabe, no colégio. Sim. Essa preparação. É não esperar um acontecimento É. pra buscar ajuda. A gente tinha matéria de religião, cara. Sim. Pense nisso. E aí, que religião que o colégio ensinava? Provavelmente E os só alunos? uma. E os alunos que eram muçulmanos iam na igreja católica, no Ou colégio quando- católico, porque era só aquele colégio que tinha na Sim. cidade. Sim. E como é que ele se sentia lá dentro? Pô, não podia ter sido aquele tempo todinho ali, poderia estar ensinando outra coisa, Uhum. né? Ou pelo menos todas as religiões, Faz não sentido. só Ou, uma. ou pelo menos a convivência entre elas, É, sim. Exato. né? De como, uma cartilha de Respeito. como respeitar, e como você falou, ensinando sobre todas elas, e não sobre só aquela. É que as escolas eram conduzidas pelas igrejas, né? sim. Então, Sim. Não só das escolas, né? Mas um sim. monte de outras coisas. Como mexe com o nosso psicológico estudo, cara? Com Porque certeza. nos põe dentro de quadrados, assim, que a gente não pertence, sabe? Hoje em dia a gente tem 2 quadrados no Brasil. Sim. Existe algum outro lugar para poder estar sem ser dentro desses 2 quadrados, cara? Porra, eu gostaria que me contassem. Conta pra gente, né? Conta pra mim, porque eu queria. Eu não pertenço a nenhum desses 2 quadrados que estão É que pintando hoje por ou aí, é cara. aquilo ou aquilo. Não É, existe eu não- mais todas as linhas. Eu adoro, eu sempre repito, eu adoro a frase do Hermeto Pascoal. Não sei se vocês conhecem, um grande maestro brasileiro, multi-instrumentista, compositor, talvez uma das maiores nomes da música brasileira, né? Só que muito doido. O cara cantava, É, do mesmo. tocava Trem das 11, uma música que existe, com a broca do dentista na boca, só mexendo a boca, dando as notas com a boca, assim. O louco, tem um ouvido absoluto. Mas aí o repórter perguntou para ele, assim, porque ele tocava todos os instrumentos, todos os gêneros musicais, ele sabia fazer tudo. E aí o cara perguntava, mas qual que é o seu favorito? Ele respondeu bem, cara, e essa resposta ela vale para tudo. O cara era um gênio. Meu filho, só existe 2 tipos de música. O jeito que faz. A boa e a ruim, e eu gosto das duas, então não venha me enquadrar, Perfeito. É isso. né? Para mim, a gente vai falar o quê? Vamos falar da política. Existe a esquerda, existe a direita, eu gosto dos dois e os dois também. Então, peraí, cara. Que Não defendo nenhum nem outro. Eu tenho outro lugar para eu estar aí no meio desse assunto.
Porque não é nenhum nem outro. Eu não gostei de nenhuma das duas campanhas na última eleição, entendeu? A geração de não rotular, gostei, né? ué, eu tenho o direito de não gostar, né? Sim. A geração quer ficar rotulando tudo, né? Nesse momento. Essa polarização. E aí isso transfere para todos os outros assuntos. Eu aqui fui gentil, Tudo, eu falei da política. Tudo. A gente pode estar falando de qualquer assunto aqui. Sim. Vai vir o da esquerda ou da direita, ou de A, cima ou de B, baixo, ou do preto ou do branco, ou do Fá. E aí começa. E você tem que se posicionar num canto ou no outro. Parece que a sociedade te impõe isso. Sim. Isso, para mim, é tóxico, como se fala aí hoje em dia. Isso, para mim, é opressão psicológica, desgovernada em todas as mídias que você pega para ver. Seja na tua televisão da tua casa, no filme, em tudo que você assiste hoje, você está vendo isso. Isso está não só acessível, como estão empurrando isso goela abaixo de você. É uma opinião imposta, assim. Exatamente. Não, cara, é uma não, né? Duas. Não, Escolha. Todos os lados tentando consumir a tua cabeça. E eu não sei como é que as pessoas não perceberam, porque nenhum dos 2 ou 4 ou 1000 lados está querendo o bem. Ele está querendo que você pense igual a ele, para justificar o que ele mesmo sabe que está errado. Ele precisa provar para ele que aquilo pelo menos justifica, tentando te convencer de alguma coisa. Isso para mim é abominável, cara. É abominável. Você tem que ensinar as pessoas a liberdade, você tem que ensinar as pessoas a ter o bom senso na opinião, a ter o respeito, cara, pelo outro, Respeito é a pelo palavra-chave. Começa ali, né? Que dele desencadeia todos os outros. Sim. A gratidão. Sim. Sabe? São palavras holísticas que falam mais que qualquer outra coisa. E essa deveria ser a nossa pauta aqui, ó, nas nossas mídias. Perfeito. Aqui, ó, para vocês que estão assistindo aí, para você que está me vendo aqui falando besteira. Cara, esse deveria ser o nosso assunto, essas 5 palavras. Sim. E não um monte de outras coisas que a gente vê por aí. Perdendo o nosso tempo, e as pessoas viram famosas e ricas porque tem um monte de gente seguindo aquela besteira. E vendem essa ideia, né? No fim. Que é que eu tenho que ficar decidindo sobre aquele assunto, isso não pertence. Né? O que me pertence é o que eu estou a fim de fazer, o que eu estou a fim de acreditar, o que eu estou a fim de defender e pronto, deu. Eu acho que o esporte vai de forma contrária a tudo isso, né? Ele limpa tudo isso. Sim. E naturalmente. Ele te dá uma ferramenta que só te traz essas palavras que a gente falou aqui. Exato. Quando você foi falando, eu fiquei pensando, pô, Olha, surfar. Mas não vamos ser egoístas, né? A arte também faz isso. Claro, Sim. não. Né? Claro. A criação faz isso, o cinema faz isso. A arte é Com muito. certeza. O skate, qualquer esporte, É. ele te traz isso, te dá esse caráter, essa personalidade. Então, assim, é uma baita ferramenta de saída Sim. para isso tudo, para esse problema que a gente está falando aqui. Se mais pessoas praticassem esporte, não haveria tanta discussão na internet, cara. Se mais Acho que pessoas é bem fizessem menos. terapia também, ó. Terapia Fizesse também. terapia. Não é? Se juntar ainda a psicologia do esporte. Não, eu vou dizer, a terapia me fez efeito. Eu fui um cético a vida inteira, tá? Confesso. Um cético, Da confesso. terapia. Da terapia. Entendi. Um cético, confesso. Algo novo. O também. meu ego falou por muito tempo na minha vida, assim, me dominou por muito tempo. E eu não tenho problema com isso, porque eu me libertei dele. Ele trabalha a meu favor, e não eu a favor dele, né? Do meu ego. Perfeito. Mas do momento em que eu comecei a fazer terapia, muitas coisas se resolveram na minha vida rapidamente. Assim. Eu devo muito a essa prática. A minha terapeuta, no caso, também. Mas não só ela, porque ela era um instrumento, né? O ato de você procurar ajuda é o maior de todos. Tá aberto pra isso. Ninguém é perfeito, ninguém vai resolver tudo sozinho, não vai. Já tira seu cavalinho da chuva, fala aqui pra você. Tira o cavalinho da chuva porque não vai se resolver sozinho. Não vai conseguir. Só vai aumentar o problema. Entendeu? Então procura ajuda, divide isso com alguém. Com certeza. Isso não lhe torna mais frágil. É a primeira coisa que todo mundo tem que entender.
você se torna mais forte. Sim. Muito mais forte. Isso vai de encontro também com o que a gente falou no começo. Teve o estereótipo do surfista lá anos atrás. Ainda tem um pouquinho, mas anos atrás, que era vagabundo, Teve o maconheiro. estereótipo do cara que vai à terapia. Exato, que é o Do louco. paciente de Que psicólogo. é o cara que tem que estar louco pra você. E ainda não tem tô louco esse pra quem não tem que é psicólogo. Tem que ter Tem nada de errado comigo. Ainda tem, Exato. e dentro do esporte. Por mais que agora nas Olimpíadas cresceu bastante a fala da psicologia do esporte. Acho que foi... A gente viu essa semana, não foi? do... De algum jogador, assim, Foi que falou- os jogadores, acho que do Ah, Santos, não que sei. comentaram. que Eu acho que foi um é. jogador do Santos que comentou numa entrevista essa semana passada, que pra quê psicólogo, né? Se pode pegar exemplos e falas de outros jogadores pra conversar, pode pra se embasar. pegar O que esse não é tempo errado, também. a psicologia respeita Uhum. isso. Você tá procurando ajuda. Ué. Sim. De uma certa forma, você começou teu ato. Sim. Mas talvez aquilo que eu falei, esforço sem inteligência, Aí é sacrifício jogar no lixo. Então, peraí, você Perfeito. pode estar perdendo teu tempo, né? Não, que vai porque, dizer pra essa claro, pessoa. uma conversa Perfeito. com alguém que tem experiência Claro. vai trazer frutos. Só que a Com diferença é uma certeza. conversa com um amigo e uma conversa com um profissional. Existe essa Exatamente. diferença. Ah, com certeza. O profissional tem aquele norte estabelecido. É. Ele sabe onde é que ele quer chegar. Pra qualquer Contigo. âmbito, né? É. Tipo, você Você vai tirou ter um uma objetivo. eficiência maior aprendendo a surfar com um cara que surfa profissional, um cara amador. Os dois vão te ensinar de um jeito. Isso, Mas. exatamente. Dando um Você vai exemplo chegar assim. bem mais rápido através do profissional. É, você não tem dúvida. como. Na nutrição, em qualquer coisa. Tu deu o exemplo ideal agora, assim. Perfeito. Que eu acho que esclarece até pro leigo o quanto faz diferença, né? Uhum. Receber conselho de alguém comparado a receber conselho de um profissional. Sim. Sim. Até porque esse profissional ele tem um desapego com a tua história Exatamente. que faz Que é o, importante, o né? efeito contrário. Ele acaba entrando mais na tua história Aham. porque não tem apego. Ele não defende tese ali. Uhum. Ele tá tentando resolver Sim. teus entraves na cabeça, te dando opções, né? Sim. Que o terapeuta ele te dá opções. Ele não é ele quem diz o que você tem que Uhum. fazer ou deixar de fazer. É tu mesmo. É você, ele vai só te Ele só vai direcionar. abrindo o caminho. É. Pra você ter as tuas respostas. Fazer você ali, se perceber. Sim. Exatamente. criando possibilidades diferentes daquela que você está enxergando. Né? Cara, é tanta coisa boa. Sim. É a que eu tenho, né, comigo esse momento como um momento, é a mesma coisa que ir para um bar com um amigo, trocar uma ideia, tomando uma cerveja, é prazeroso. Você tá lá, você Estimulador, fala assim, mesmo, sim. bota para fora, É isso. Xinga se precisar xingar. se já, não vai ninguém te julgar ali dentro. É isso. É igual mesmo no bar, né? Ninguém vai te julgar por aquilo ali, cara. Exatamente. A sensação é parecida. Parecida, mas obviamente não. É uma ironia que eu tô falando, né? Mas Sim. de qualquer forma mudou muito. Sim. Mudou muito, teve o antes e mexeu até com a minha convivência, família, com a minha filha, somente minha filha mais nova, a Laura. Nossa, transformou a nossa relação. Pro bem, assim, vamos dizer. Melhorou muito. Nós tínhamos bastante diferenças, assim, de cultura, de idade, de uma série de coisas. E, Que é comum, né? cara, Qualquer relacionamento. nossa, como eu percebi defeitos em mim que eu não percebia a minha vida inteira. E olha que eu fiz yoga. Sim. Eu não percebia, meu ego tava sorrateiro comigo, assim. Ele tava se escondendo de mim, aparecendo para todo mundo. Pô, fazendo uma brincadeira aqui. Sim. Mas como eu tava fora daquilo que eu gostaria de ser. Ou de estar, né? Sim. Onde eu gostaria de estar. E eu percebi que a minha filha, o amor é maior do que isso. Tem que ser maior do que tuas teses na cabeça. Seus dilemas, né? Teus limites. Seus limites. E eu faço uma brincadeira com todo mundo, né? Se eu vou fazer contigo. Vai. Olha essa Escolhido. brincadeira psicológica, porque Escolhido. torna as coisas muito mais simples, tá? E mais leve. E não te preocupa com o número, tá? Tá tranquilo. Tá. Apenas é um exemplo, uma referência que todo mundo vai entender. Tá. Se tu fosse dar uma nota para aquilo que tu faz bem feito, pode ser qualquer coisa, tu não precisa me dizer o que é. Tá. De 0 a 10, que nota tu daria? 8. Boa. E se eu fizesse a pergunta para ti, agora é o contrário. Se fosse dar uma nota de 0 a 10 para aquilo que tu não faz bem feito, não importa o que seja, que nota tu daria? Nossa, é difícil, né? Não, Eu mas acho. Não, só tô. Não, mas olha que Sim, engraçado, já tá sim. dando efeito.
Eu tô contando aqui no relógio. 2, 3... 0, talvez? 0, tanto faz, a nota tanto faz, mas olha o quanto tu te preocupou, né? Tem essa, né? Sim. Muito mais preocupante. Começa por 2 detalhes, tá? Daqui a pouco eu vou chegar no meu objetivo. Eu vou enfatizar 2 detalhes. Quando eu te perguntei a tua nota boa, ela veio rapidinho. Quando eu te perguntei uma nota para aquilo que você não faz bem feito, tu parou, tu pensou, tá. Isso já me mostra exatamente aquilo que eu quero provar para ti daqui a pouco. Chegando. Não, gostei. Vamos lá. 8, 0. Uhum. Né? Qual é o nosso objetivo? Não é o 10, é de 0 a 10, né? Isso. Sim. Onde é que você tem mais espaço para crescer, cara? Ali no tô pior. Mais espaço entre o limite. Sim. Do 8 ao 10 tem 2, né? Uma criança sabe disso. Sim. Do 0 a 10 tem 10. Faltam 2 coisas para a tua virtude se tornar perfeita. E faltam 10 coisas para o teu defeito virar, vamos dizer que 7 para ele entrar na média. Faz sentido. Entra um pouco naquela questão do Então, erro também, né? O erro, o teu limite, teu defeito, tudo aquilo. Então, assim, tu quer ser um bom surfista, começa por aí. Transfere essa brincadeira que eu fiz contigo. Aonde é que tu vai treinar, cara? Naquilo que tu faz bem feito ou naquilo que ainda falta tu aprender? Naquilo que falta. Claro, porra. É aquilo que vai te tornar mais rápido um melhor surfista. Uhum. Uma pessoa também... Sim. Para pensar, a gente perde muito tempo com a nossa vaidade tentando enxergar aquilo que a gente sabe que é bonito, ou é bom, Sim. ou é eficiente. E tentando fazer daquilo ser melhor que aquilo, porque já é eficiente, por que você quer melhorar o que já é eficiente? Uhum. Talvez você está perdendo tempo, porque esse tempo pode ser dedicado. Aí você tem aquela coisa, para de se julgar. Sim. Para de se enxergar de uma forma egóica, ou seja, cara, qual o problema em um gordo começar a correr? Ele tem um tabu com isso. Aquele início vai ser difícil para ele. Sim, que é muito aqui, né? Eu falo de causa própria. Já fui bem mais gordo e quando eu comecei a correr me senti um ridículo. Mas comecei. Uhum. A hora que eu me desapeguei daquele pré-julgamento. Coisa imposta. Cara, eu comecei a melhorar, eu comecei a ter mais disposição, eu comecei a perder o que seria meus tabus. Sim. Uhum. Eu comecei a parar de me justificar para não fazer aquilo. É disso que nós estamos falando. Esse é o lado psicológico da vida que a gente deve tirar da frente. Esses tabuzinhos que a gente põe na nossa cabeça se transformam nesses pequenos atos. É que eu O problema sinto que... é que tem pessoas que se prendem nesses tabus. Meu Deus, eu não como tomate. Salada, Pronto. Meu irmão, eu posso gastar as próximas 2 horas discutindo contigo porque eu não como tomate. Porque isso para mim vale mais a pena Exato. do que experimentar o tomate pela primeira vez. E muitas vezes a pessoa nem experimentou, né? Esse É, é o ponto. eu acabei de dizer. Então, esse é o ponto. Do que experimentar pela primeira vez aquele tomate. Sim. Eu prefiro defender a tese. Ai, desculpa. Prefiro defender a tese aqui que eu não como tomate. Cara, Sim, cara. meu, qual que é o teu problema? Que não é o tomate, isso eu tenho certeza. É ter Muito medo mais, de sair da mais. zona de conforto, cara. Perfeito. De não experimentar algo novo. De não se permitir doer. Sentir um gosto diferente, amargo e tentar encontrar o valor nisso. Cara, de tantas coisas, meu. Tantas coisas. Se vestir, cara. Qual é o propósito da vestimenta quando você sai na rua? Tem dia que é uma coisa, tem dia que é outra. Exato. Perfeito. E presta atenção, tudo isso é enxergar-se. E importante a gente definir esse ponto, né? Vocês estão começando uma carreira. Sim. Cara, aproveita o que a gente acabou de debater aqui. Com Sim. certeza. Vocês querem ter êxito ou quer chegar a algum objetivo que seja. Não importa qual seja o objetivo. Nós não estamos aqui para falar dele. Nós estamos aqui para falar de qual a tua atitude em relação a ele. Exatamente. Como vai chegar lá, Como é que você vai agir? que é o mais difícil. Definir qual é uma coisa. Primeira pergunta que eu sugiro você responder e se não der certo, você vai ficar mal ou não? Tem que ficar mal. Mas aí
também tem Ah, que... é natural, Você vai deixar de Frustração. tentar? Não, né? Não é isso. A frustração é natural. Então, Mas aí você que fica- tá, Tem como já evitar. responde essa pergunta logo, porque muita gente nem começa com medo de não dar certo. Sim. Isso é verdade. Com medo. Ele nem sabe o que vai acontecer, Medo de mas ele errar. já acha que não. Ele prefere ter razão em relação ao pessimismo Sim. dele do que arriscar dar certo. E se der É a síndrome errado, do vira-lata, né? É. se der errado, a E gente aquela trabalha coisa, né? formas de lidar com aquilo. E aquela coisa, né? No início, nunca vai ser, assim, 100%, né? Então, É. Não é Exatamente. fácil. Não é fácil. Não é fácil, cara. Não é fácil. Outra coisa que eu aprendi ao longo da vida com um brother, não foi em livro, tá? Foi um brother que a gente conversa bastante sobre isso. Ele é da Austrália. E ele falava, new level, new devil. É um novo nível, Faz novo sentido. diabo. É um novo fantasma na sua cabeça. Exatamente. Você nunca vai encontrar uma zona de conforto. Matar um leão por dia. O Tipo dia que isso. você encontrar uma zona de conforto, você estagnou. E zona de conforto não é confortável, Não é, geralmente. não é. É uma prisão. assustador. É uma prisão. Você não Exato. consegue fugir daqui. Você não consegue viver outra realidade. Te limita, né? Faz sentido. É. Até onde eu sei, hoje, a minha vida que eu tenho é uma só. Quem sabe vai ter outra, né? Mas não sei. Agora, nesse momento, eu tenho que aproveitar Sim. essa aventura que é. Uhum. Tentar tirar o melhor dela. Isso serve para tudo. Sim. Serve para tudo que você vai fazer. Se eu for um gari, o que é que me impede de tentar ser o melhor gari do mundo? Por que eu não deveria querer isso? O que é que me impede? Vai perguntar para aquele carinha que trabalha no sambódromo da Sapucaí, que ficou famoso, né? Sim. No carnaval. Tá chamado para as Olimpíadas? Sim. Fazer abertura? Pra Sim, Olimpíadas? sim. Ou- Aham. Sim. Tu entendeu? Sim. É sobre aquilo que nós estamos falando. Cara, o que é que impede você ser a maior psicóloga do mundo? Tem alguma coisa que te limita? Você não tem saúde? Tenho. Você tem inteligência? Tenho. Você tem tempo? Tenho. Você gosta do que você faz? Sim. Sinto em dizer, você vai ser a melhor psicóloga do mundo. Bom. Vamos. Porque não juntas. falta nada, só falta a tua atitude. Sim. Ó, esse é o ego que a gente quer ter. Sim. É aí que ele deve agir. O competidor aprende isso no primeiro dia de competição. O ego é aquele leão indomável que tá dentro de uma jaula, cara. A hora que tu entrou em ação, abre a porta e larga ele, segura numa corrente bem forte assim, que ele vai andar até lá na porta, lá. É o motivador. Depois você né? puxa ele pra dentro da gaiola e guarda ele direitinho, dá uma comida pra ele, põe ele pra descansar ouvindo música clássica, pra ele ficar calminho. Até o dia que você precisa dele de novo. É, tem que domar ele, né? Aprender a lidar com ele. Exato, cara. É isso. Aprender a lidar com o teu ego, saber largar ele quando é necessário, porque a gente precisa dele. É o motor e a gasolina. Sabia? O motor sem gasolina, ele é um potencial parado, né? Sim. Ocioso. Um potencial inerte ali. A gasolina sem o motor, ela não faz sentido. É só um Para que ela líquido. existe? Se não for para alimentar uma outra coisa, para que ela existe? Então, a gasolina é o ego. O motor é a nossa personalidade, o nosso espírito. Então, ele é uma máquina em potencial. Depende do quanto tu injeta de gasolina, ele vai ter uma performance. Certo? É isso. Isso é a gente. Para você é uma maneira mais simples de entender e talvez de executar a nossa atitude no dia a dia. É entender isso. Sacou? Que a gente deve usar nosso ego cirurgicamente para o motor andar. Sim. Mas quem manda é o motor. É ele que gira as rodas. Entende? É uma boa maneira, né? De boa de analogia. lecionar aí para Interessante, outros e sim. tratar pessoas até, porque é muito mais simples de a pessoa logo entender se é que isso faz sentido, né? Na Não é cabeça de bom alguém. ter uma linguagem assim mais acessível nessas horas. Cara, faz diferença. Não adianta Como falar assim? palavras difíceis e a Sim. pessoa não entender. Seguir só Não o que tá vai- escrito no vai livro, chegar né? no que quer, né?
escrito só, Exato. usar só o que está escrito no A livro. teoria sem a prática, ou a prática sem a teoria, né? O meu pai escreveu um livro e já publicou, depois vocês pesquisam lá, chama O que as escolas não ensinam. Falou uns caras que tem mais curso do que eu tenho de título de campeonato surf. Eu acho que eu já vi esse livro. Legal. Já deve ter visto por aí. Não é. É. Talvez eu tenha deixado mais um ou dois estranho, ali no Paiol, no restaurante lá da Solidão, que eu tenha passado por lá. Só olhando, né? É que a Porque, solidão é fácil. no livro do meu pai, eu já divulguei na internet também, no Às Instagram vezes até e tal. meu pai já viu. É muito legal o livro do meu pai. E eu tenho o meu livro também, que é Buscando o Seu 100%, que tá baseado nas histórias que me levaram ao toque do Teco, que hoje está na Atlântida, né? Sim. Dicas para a gente viver mais simples e mais leve. E eu dou palestras há muitos anos. Sim. Há muitos anos. A ideia da Gabi, da minha esposa, de compartilhar esse conhecimento todo, assim como a felicidade. Claro. O conhecimento também, ele não faz Claro. sentido se não for compartilhado. Com certeza. Né? Então, estamos aqui compartilhando. Eu só estou no meu horário aqui, cara. Eu estou chegando no meu horário final aqui. Já vamos começar. Tem um compromisso, é de um para outro, né? Imagina. A vida pô, que corrida. isso. Vida corrida. Eu peço desculpas por isso, né? Que isso, Por mas ter o tempo limitado, né? Não, Podia falar o não. resto do dia. só de estar aqui, se fosse 5 minutos, eu voltava. Já já tá. Não tem pra você, né? Pra mim. Eu adoro falar sobre isso, podia passar a tarde inteira falando disso. Amarradão. O trabalho de vocês, o campo de trabalho de vocês é fascinante, cara. Sim, Imagino que vocês devam sentir isso, né? com certeza. É fascinante o mundo da mente, o mundo da psicologia. Trilhado esses temas. Ainda vinculado ao esporte, que é uma área que não Nossa. tem tantos profissionais Sim. na área. E ainda não é uma tradição, né? É Exato. uma coisa nova, né? Não é todo Esse esporte que dá essa Sim. atenção também. Exato, exato. Muitos esportes, e, aliás, não só o esporte em si, mas por mais que um esporte já trabalhe esse lado, não é toda a sua estrutura que trabalha esse lado. É talvez aquele topo da pirâmide ali, sabe? A seleção olímpica, a seleção brasileira. Mas vai pegar o resto da galera que tá lá embaixo na base, cara. Que é mais Não difícil. tem? Né? Sim. É mais difícil. Não tem essa estrutura, cara. Você já teve contato com a psicologia do esporte? Como amadora. Cara, acho que com vocês, assim. Sendo sincero, É um campo é difícil, é fascinante, muito, cara. muito novo, né? Sim. E ele é bem diferente do cidadão comum, com elementos completamente diferentes, assim. Sim. É bem mais no limite, sabe? A flor da pele, Sim. muito mais intenso do que crônico, isso que eu quis dizer. Não, Muito mais sim, agudo sim. do que crônico. Sim. Né? O cidadão comum ele tem os problemas crônicos que ele tem que lidar e tal. O atleta ele tem coisas pontuais assim que fazem diferença total para ele, que acaba com ele às vezes, né? É muito importante, vocês têm um caminho vasto aí pela frente. É que eu tenho... Tendo espaço lá na confederação, Opa! quem sabe a gente pode contratar novos profissionais aí, ó. Temos interesse. Novas com profissionais. certeza. De qualquer forma, a gente dá acesso. Então, assim, os Sim. próximos encontros que a gente tiver das nossas seleções, a gente treina aqui no Sul, Sim. da Sub-16, Sub-18. Aonde que é? A gente, lá na Praia Mole, Na Praia dali Mole. a gente faz expedições para Surfland ou para Picos de Onda e tal. Mas ali mesmo tem o trabalho Sim, psicológico sim. também e tal. Né? Se vocês Interessante. quiserem participar um dia para assistir Claro. ou conversar com nossa profissional desse ramo aí, Sim. para ter experiências diferentes, né? Sim, claro. Pode ser banco de dados bons aí, né? Com certeza. Com certeza. Beleza. A gente É queria isso. agradecer a participação de vocês. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa para poder encerrar. Não, eu poderia deixar dito aqui para todo mundo que talvez o que me moveu bastante vir aqui hoje foi o assunto, tá? Apesar de eu já conhecer ela lá do bairro e tal, mas me chamou atenção o assunto, eu achei de alta importância, Sim. né, para o jovem principalmente, né? E vocês são jovens e isso faz muita diferença na vida do jovem hoje. Com certeza. Porque a gente sabe que a gente está lidando com uma geração muito mais fragilizada do que a antiga, menos sofrida, mais fragilizada. Sim. Isso não quer dizer que não vai sofrer também, Sim, então por outros sim. motivos, mas Sofrências diferentes. que a saída está aqui, está nesse assunto, entendeu? Nesse acompanhamento, nesse amparo. Então, parabéns, e é por isso que eu vi. Obrigada. Bom, eu também só tenho a agradecer ao convite da Amanda e da Roberto, porque conhecer primeiro o Teco, que
não só pra mim, mas pra minha família também é uma referência, Legal, né? obrigado. É uma grande honra aí. É isso. Aloha. E até a próxima. Até a próxima. Até.